Layla é uma das músicas mais conhecidas e uma das mais icônicas do Eric Clapton. Fica ali muito próximo com a Tears in Heaven. Só que muitas pessoas conhecem a história por trás da Layla, certo? Então sabem de que, por exemplo, foi uma música escrita para Pat, que na época, lá nos anos 60, era casada com George Harrison, que era o guitarrista do Beatles. George Harrison era o melhor amigo de Eric Clapton na época. Só que muitas pessoas não fazem ideia de onde saiu esse nome Layla e qual realmente foi o estupim e aquela grande inspiração para o Eric resolver escrever uma música e anunciar para o mundo inteiro o amor dele para a esposa do melhor amigo dele. Então, tudo começou lá atrás, um pouquinho mais atrás, quando Eric Clapton ele ganhou um livro de um amigo dele que se chamava Layla and Majnun. Majnun, se traduzir, significa louco. Essa é uma história de amor que foi escrita lá no século VII, é uma história árabe. Então, é praticamente muito conhecida por ser o Romeu e Julieta das Arábias, mas foi escrito muito tempo antes do que Romeu e Julieta. E depois dessa história, ela ficou mais famosa pelo século XII, XIII ali. Só que ela realmente foi escrita por um escritor árabe no século VII. E ela diz o seguinte, então, Kais, que era o nome desse rapaz, ele era extremamente apaixonada pela Layla. Eles se conheceram quando eram jovens e eles frequentavam a escola, nem nessa foto aqui, juntos quando eram bem novos. Então, essas fotos que eu vou mostrando aqui são fotos de manuscritos e pinturas bem antigas que estão preservadas hoje em museus, porque realmente essa história ela é um patrimônio da Arábia, vamos dizer assim, e ela marcou não só a história da Arábia, mas também muitos outros países ao redor, porque influenciou depois não só pintura, mas arte, também outras histórias de amor. Mas voltando, Layla e esse rapaz, Kais, eles eram extremamente apaixonados quando jovens. Eles estudavam juntos e eles estavam sempre, assim, a todo momento juntos e conversando e cantando e tudo mais. Eles eram muito, muito apaixonados. O grande problema era que as famílias deles não se gostavam, eram meio que rivais. Nem existia uma questão de diferença, tipo, socioeconômica, sabe? Nem era questão da família deles ser mais pobre ou algo assim, mas principalmente por não se gostarem, ter essa rivalidade. Mas enfim, o Kai, sabendo desse tipo de coisa, ele tinha muito medo, né, assim, de que se realmente ele conseguiria casar com Layla. E ele escrevia muitos e muitos poemas, ia para a rua recitar, e ficava recitando esses poemas nas esquinas, falando de todo esse amor que ele sentia por ela. E por isso ele começou a ser conhecido como louco. Então, para ele ficar daquela forma, se expondo e cantando aqueles poemas todos na rua, as pessoas começavam a chamar ele de louco. Mas um certo dia ele tomou realmente coragem e ele foi pedir a mão da Layla em casamento para o pai dela. O pai dela, é claro, refletiu muito e recusou. Não aceitou a proposta do Kais para casar com ela. Principalmente pelo fato de que não só eram famílias rivais, mas de que também ele já tinha essa reputação de estava sendo conhecido como louco. Isso não ficaria bem para a reputação da família da Layla. Mas é claro, o grande ponto foi o fato de serem famílias rivais. E o pior de tudo, ele não só ele foi recusado de poder casar com Layla, mas o pai dela prometeu Layla para uma outra pessoa. Prometeu Layla para um mercador muito rico, com uma família que era amiga dessa família da Layla também. E ela foi obrigada a casar. Essa aqui é uma pintura mostrando como é que foi o casamento de Layla. E ela também era muito apaixonada pelo Majnun. E acontece que é o seguinte, mesmo assim, ela acaba se casando, infelizmente, e sendo muito fiel ao esposo dela durante todo o tempo. Então ela não pensava em trair, nem tentava sair escondida, algo assim, para procurar o Majnun, mas ela sofria muito com toda aquela situação, é claro. Então ela sonhava com um dia em que ela pudesse realmente se encontrar com o Majnun.
O Magnum, sabendo de toda essa história, certo? Não só quando ele foi recusado pelo pai dela, mas também depois sabendo de que ela casou, ele acaba se afastando de todo mundo. Ele se afasta da família, da cidade que ele morava, e ele passa a viver no deserto. Então ele se exclui de toda e qualquer relação com a sociedade, ele passa a morar no deserto, somente com animais selvagens. Os animais cuidavam dele à noite, ajudavam ele a se aquecer, e ele ficava pelo deserto, caminhando e escrevendo com uma varinha comprida na areia mais e mais poemas a respeito do amor que ele tinha por Layla. E isso ficou assim durante anos e anos e anos. E vários mercadores passavam pelo deserto e viam o Magnum lá e comentavam na cidade que tinham visto ele, que ele estava louco e tudo mais. Só que na verdade ele não tinha enlouquecido, mas simplesmente ele não conseguia ver mais razão de viver se fosse longe de Layla. A Layla fica sabendo de que os mercadores viam constantemente o Magnum lá. Só que ela tinha que se manter fiel mesmo assim. Só que num momento, os pais de Magnum acabam falecendo. E ela sabia o quanto que os pais dele eram importantes para ele. Então ela fez um mercador prometer a ela que ele iria lá, encontraria Magnum e contaria essa história para ele. E isso aconteceu. Essa é a pintura que está mostrando na tela agora. Realmente esse mercador foi lá e encontrou o Magnum e deu a notícia para ele de que os pais dele haviam falecido. E ele ficou arrasado com isso, e isso só fez com que ele se excluísse mais e mais da sociedade. Aí mesmo ele prometeu para si mesmo que ele nunca mais voltaria à cidade. Só que os anos foram passando. Por mais que para eles parecesse que eles estivessem parados no tempo, o tempo foi passando, os anos foram passando, e nisso o marido de Layla faleceu. E ela acabou ficando, não vou dizer feliz com essa situação, mas ela teve então finalmente a esperança de que ela poderia viver aquele amor que ela tanto sonhava e ela gostaria de viver junto com o Magnum. Só que o grande problema que aconteceu foi que as tradições que ela tinha que cumprir naquele momento só permitiam que ela fosse ver uma nova pessoa, encontrar com um novo homem, depois de 2 anos da morte de seu atual esposo. Ela tinha que permanecer aquele tempo de isolamento sem poder se relacionar com mais nenhuma pessoa. Só que ela já estava tão triste, ela estava tão mal durante todos os anos da vida dela que ela sonhava em se encontrar com o Magnum. E quando ela realmente entendeu que ela precisaria ficar ainda mais 2 anos isolada, longe dele, ela não aguentou. Então acaba que ela morreu de tristeza, ela morreu amando o Magnum, ela morreu com essa amargura no peito, de saber que ela não conseguiria ficar mais nenhum dia longe do Magnum, e muito menos ficar esses 2 anos esperando. E isso foi, claro que foi muito triste essa situação, e rapidamente acabou que essa história chegou ao Magnum, que vivia lá no deserto, perto de alguns animais e tudo mais. E ele ficou sabendo de que a Layla tinha falecido. E ele correu com todas as forças e foi de encontro ao túmulo de Layla. E diz a lenda, diz a história de que ele ficou várias e várias horas ali na volta e escrevendo as últimas palavras dele na pedra do túmulo dela. Porque ele passou a vida inteira sonhando em poder passar um tempo com ela, passou a vida inteira sonhando em ter uma relação com ela, e infelizmente eles não conseguiram isso nem mesmo no final da vida deles. O Magnum decide então que não tem mais nenhum motivo para que ele possa viver, e também ele sonha que de repente no mundo do além ele conseguiria finalmente viver com Layla. Ele então ali morre também de tristeza e amor a Layla, para que os dois consigam então se reencontrar no outro mundo. Essa então foi a história que ficou na cabeça do Eric Clapton. Então o Eric Clapton, depois que ele leu esse livro, estando apaixonado pela Pat e sabendo que ele também estava vivendo aquele amor proibido, ele não queria que acontecesse com ele o que aconteceu com o Magnum.
Ele não queria passar a vida dele inteira sonhando em ter essa pessoa, ter esse relacionamento e ter esse amor e não conseguir. Então o que ele fez? Ele se encheu de energia, ele se encheu de impulso, se encheu de vontade e escreveu a música Layla. Foi a forma que ele teve para não só mostrar para a Pat mais uma vez o quanto ele estava apaixonado por ela, mas para contar isso para o mundo inteiro. E claro que, sendo ela esposa do George Harrison, e era o melhor amigo dele, integrante do Beatles, ele não iria colocar o nome da música de Pat, ele acabou colocando o nome da música de Layla, sendo influenciado principalmente por essa história. Pattie Boyd was described as the great love of your life. True? I don't know.